Fala galera que está curtindo o site Multimentes, eu sou o professor José Augusto de Filosofia e hoje vamos tratar de um filósofo que é polêmico até os dias de hoje. É o filósofo Aristóteles. Por que ele é polêmico até os dias de hoje? Algumas questões que ele apresentou no ambiente filosófico ainda hoje são verdades, são conceitos aplicados à nossa dimensão de pensamento e da nossa cultura. Bom, falando um pouco rápido da história de Aristóteles, primeiramente ele é um filósofo que foi discípulo de Platão, né? Platão, que já era um grande pensador na cidade de Atenas, Platão, um filósofo que criou uma instituição de ensino superior chamado Academia, ele vai ter como grande aluno brilhante, Aristóteles. Aristóteles ele vem de uma realidade distinta da realidade ateniense. Aristóteles ele é da Macedônia. E a Macedônia é uma cidade, é uma região que tem a maior diversidade cultural em relação à Grécia, em relação a Atenas, que é muito fechada. Então, já esse legado que Aristóteles traz, já o leva a pensar coisas que os gregos não estão pensando. Mas, além disso, há a capacidade, o brilhantismo de Aristóteles em relação a pensar as teorias do seu mestre Platão. E começa-se ali uma grande polêmica. Aristóteles não concorda com alguns dos princípios que Platão postula como filosófico. Por exemplo, o princípio da teoria das ideias de Platão, no qual ele divide o mundo em duas partes. Aristóteles vai olhar aquilo com uma certa desconfiança, não vai aceitar esse princípio filosófico e vai propor o quê? Que não existe duas dimensões na realidade, sensível e inteligível, que pensava Platão. O que existe é uma realidade única que se manifesta assim, no nível intelectual e no nível sensível, mas tudo na mesma coisa, na mesma substância. Substância é a dimensão interior, substância do ser. E nessa dimensão nós temos a ideia, e a sensibilidade. Então, como Platão pensava o mundo desmembrado em duas dimensões, Aristóteles vai pensar que a ideia da coisa está na coisa, a ideia de cadeira está lá na cadeira. E aí ele vai pensar outros conceitos que vão produzir a realidade do entendimento dos seres, das coisas e de todo o cosmos. Aristóteles, a partir da ideia da estrutura da substância, ele vai pensar, por exemplo, que a substância ela tem uma essência e ela também se manifesta de forma acidental. Vale lembrar que a ideia de substância, a ideia de essência e a ideia de acidente não são conceitos da ciência que nós compreendemos hoje, tá? A relação entre o pensamento filosófico e o entendimento de natureza é teorético, é conceitual, não é experimental. Aristóteles não foi lá na cadeira, quebrou a cadeira para ver o que a cadeira é. Isso é uma perspectiva mais moderna. Aristóteles simplesmente ele vai utilizar da nossa capacidade racional para entender o cosmos e produzir conceitos. Um deles é o conceito de substância, muito fácil de compreender. Substância para Aristóteles é aquilo que não muda no ser. Se eu tenho, por exemplo, um lápis e retiro o grafite desse lápis, esse lápis ele perde a sua essência. Ele deixa de ser lápis e passa a ser um pedaço de madeira de um lado e um grafite do outro. Então, a essência é aquilo que não pode mudar no ser. E a partir dessa possibilidade da essência do ser, você vai pensar o ser. Então já deu para perceber que a substância é um conhecimento interior, como eu expliquei anteriormente. Um conhecimento anterior à própria manifestação, realidade das coisas. Porém, existem uma diversidade de materiais, de coisas. E por que uma coisa é de uma forma ou uma coisa é de determinada matéria? Por exemplo, um lápis que não foi apontado é um lápis.
E um lápis que não foi apontado também é um lápis. Mas peraí, não é o mesmo. Então, dentro do conceito de substância, a partir da ideia de essência, existe algumas coisas no ser que mudam. Essas coisas que mudam no ser, Aristóteles vai afirmar que é acidente. Ou seja, se o lápis, por exemplo, ele é pintado de amarelo, se o lápis, por exemplo, ele é feito de madeira reciclada, se ele é feito de uma outra substância que vai dar a rigidez para ele, isso é acidental. Por quê? Porque o acidente é aquilo do ser que pode mudar. Ponto. Uma vez que eu sei o que é substância, que eu procuro entender essa instância interior, uma vez que eu sei que existe alguma coisa que não muda no ser, uma vez que eu sei que existe coisas que mudam no ser, ele vai criar uma teoria das 4 causas. Ou seja, que teoria é essa? É a teoria que me diz que tudo que existe na realidade tem uma causa, ou melhor, tem uma causalidade. E essa causalidade aparece a partir de 4 dimensões. Tudo que existe na realidade é feito de alguma coisa. Aristóteles chamou a matéria do que o ser é feito de causa material. No caso do nosso lápis ali, é uma coisa um pouco heterogênea, porque é madeira e grafite. Mas a causa material, então, é o quê? Madeira e grafite. Uma outra causa é a causa formal, ou seja, de que forma aquela matéria aparece para o nosso entendimento. No caso, a madeira e o grafite aparecem na forma de lápis. Então, a causa formal do lápis, da madeira e do grafite, lápis. Poderíamos atribuir outro nome, mas o que a gente conhece, a forma, lápis. Aquela madeira apareceu para a gente, aquele grafite apareceu na forma de um lápis. Poderia aparecer de uma outra forma, a madeira. A madeira poderia aparecer como um palito, mas aí seria outra substância, outro ser. Continuando a teoria das 4 causas, alguém fez aquele lápis. Aquele lápis não surgiu do nada. E quem fez esse lápis? Aristóteles coloca como a causa eficiente, que no caso pode ter sido feito por uma indústria ou o lápis pode ter sido feito por um artesão, mas o importante é sempre pensar que a causa eficiente, ou seja, aquele que fez, não surgiu do nada. Então, no caso do lápis, pode ter sido a fábrica, pode ter sido um artesão, como eu falei anteriormente. E a última das 4 causas é a causa final. Por que ou para que aquele lápis foi feito? Com qual finalidade? Com qual objetivo? O lápis, segundo a causa final, foi feito para escrever. Podemos utilizar o lápis de outra forma. A gente pode utilizar o lápis para coçar a cabeça, por exemplo. Mas isso é acidental, não é essencial. Bom, eu sou o professor José Augusto e essa foi mais uma aula de filosofia. Paz e bem.